Senhor Emílio Alves Odebrecht, né? O senhor sabe a imputação que é feita ao senhor nesse processo? Sabe os fatos que são imputados? Ouço pouco, hein? Então, com se deficiência o senhor, auditiva. se o senhor tiver dificuldade, peça para eu repetir, por favor. Lhe agradeço. O senhor sabe os fatos que são imputados ao senhor aqui nesse processo? Perfeitamente. O senhor também celebrou acordo de colaboração? Perfeitamente. Sabe, então, por conta do acordo, que tem o dever de falar a verdade, né? Sob Sem pena dúvida. de revogação. Sempre. Então, vamos aos fatos. Eu vou inverter o que eu fiz nos outros interrogatórios hoje e pedir para o senhor me falar o que o senhor sabe especificamente sobre essa reforma que foi feita no sítio de Atibaia e qual foi a participação da Odebrecht nessa reforma. Falar a verdade, o que eu soube sobre a reforma, os detalhes, etc., foi tudo depois, agora. Tá. O que eu fiz foi aprovar. Tá. Quando o Alexandrino me trouxe o assunto a pedido de Dona Marisa. O pedido não foi feito ao senhor, foi feito ao Alexandrino. Foi feito ao Alexandre, foi quem me trouxe. A Dona Marisa fez esse pedido a ele me veio e eu aprovei. Tá. Se eu não tivesse aprovado, não teria. Hoje nós não estaríamos aqui sentados tratando desse assunto. Tá. E o senhor aprovou com alguma condicionante, sabendo de valor que seria? Pedi, ele me veio depois dizendo que estava entre 400 e 500, era a estimativa dele. E então, foi o que eu pedi a ele, e mais uma coisa, duas coisas. Que ele, quando eu aprovei finalmente, quando ele me trouxe o orçamento, que eu dei a aprovação final, eu disse que ele usasse a estrutura de São Paulo, das obras de São Paulo, que ele procurasse falar para usar as estruturas da obra de São Paulo e procurar ser o mais discreto possível, não usar placas, não usar fardas, etc., para não estar constrangendo ninguém. E especificamente na reunião do dia 30, o senhor se lembra de ter falado sobre a reforma do sítio com o senhor presidente? Falei. Falou. Falei como? Depois de terminada a reunião, já em pé, indo, eu tinha pedido, Alexandrino tinha me pedido que a Dona Marisa pediu para ter sigilo sobre o assunto, que queria fazer uma surpresa logo que ele terminasse o mandato. Então, eu achei que eu não estaria rompendo isso falando com ele no último dia do mandato dele. E há 15 dias da entrega, 14 dias Da que entrega foi da entregue obra. no dia 14 de janeiro. Procurei perceber. Disse, olha, chefe, o assunto lá do sítio vai estar pronto até o dia 14. Ele não me falou nada, não me respondeu. Também não disse que nem que sim, nem que não. E eu coloquei a minha impressão que ele sabia, mas não quis me fazer nenhuma manifestação. Então, isso é o que aconteceu. E Dilma e Marcelo ficaram naturalmente do lado. Não Eles não assistiram. participaram nessa Não. conversa. Não. Essas coisas eu procuro não estar falando na vista de ninguém. Então, quando o senhor falou que o presidente da República não demonstrou surpresa, quando o senhor falou, ele não demonstrou surpresa, mas também não mencionou nada. Nada. Tá. Por isso que eu estou dizendo. Não E nessa tenho... conversa, o senhor lembra? Teve outros assuntos além do sítio, nessa conversa informal ao final Não, da a reunião? conversa teve não, informal. Não, nessa parte informal ao final da A reunião. parte formal, o que ficou efetivamente foi o programa da transferência, de relação. O senhor tinha conhecimento da proximidade do senhor Marcelo com o senhor Antônio Palocci, da planilha que ele tinha com o Palocci? Não conhecia detalhes, mas tinha. O senhor sabia? E era quem acertava com Marcelo, foi credenciado pelo presidente, quando eu disse, presidente, eu vou identificar, no período que era, no primeiro mandato, era um diretor-presidente, que era o Pedro Novis. Depois, no segundo mandato, já foi Marcelo. Então eu dizia, quando ele me pedia
apoio para a campanha, etc. Eu dizia, quem é a pessoa? Ele me disse, Palocci. Disse, minha pessoa vai ser Pedro Novis. Depois foi o Marcelo. Tá. Assim aconteceu. Então, eles discutiam. E a demanda era do Partido dos Trabalhadores, da presidência, da pessoa do presidente? Era que tipo de demanda? Para ajuda de campanha para o partido. Tá. E eu dizia, Marcelo, como eu dizia, disse a Novis, é para encontrar uma forma de atender. Tá. Negociem. Procure fazer o pagamento disso, a contribuição, no tempo mais dilatado possível, para que haja uma forma de pressão. Porque, do contrário, vai chegar no final, eles consumiram, vão querer mais. Então, é importante que a gente dilate para que não haja pedidos adicionais. É uma experiência que eu tenho do passado. E outra, procure verificar uma equidade com os demais candidatos. Então, essa equidade dava pelo Caixa 2, naturalmente. E mas o que de fato era pago por conta dos valores disponibilizados nessa planilha, o senhor sabe dizer? Não. Não? O que de fato foi pago, para quem foi pago? Eu só vim conhecer que tinha essa planilha depois. E que a referência à pessoa amigo... Sabia do valor, Marcelo me atualizava quando ele... Olha, você sabe quanto nós já contribuímos nesses anos todos para o PT? Ele me disse. Eu, inclusive, nem disse isso ao presidente, porque eu não levava tudo. Não era nível de conversa que eu tinha com ele. Minhas conversas que eu tinha com ele era efetivamente a forma da minha organização poder crescer, é lutar e ajudar o país a crescer. Era a forma com que eu tinha. E se eu pudesse influenciar nessa direção, era o que eu fazia, contribuía. Mas que a referência à pessoa amigo na planilha é o senhor presidente. O senhor sabia desse apelido ou dessa forma de se referenciar? Eu tive depois olhando isso. Eu me referia a ele. Ah, sim. Eu me referia a ele. Mas existiam outros. Existiam outros. Por isso que eu estou dizendo, o que é, o que não é, eu não sei. Quando me referia, é meu amigo. Tá. O senhor tem conhecimento de alguma questão relacionada ao registro formal da propriedade do sítio? Ou soube de alguma demanda para regularização da construção? Não tem. Depois, o que foi feito depois da reforma, que o sítio está em nome do senhor Fernando Bittar, essas questões o senhor não teve conhecimento? Nem conheço ele. Não sabe quem é? Não sei quem é. Tem uma coisa, inclusive, para a senhora entender. Para mim foi surpresa quando o Alexandrino me trouxe, porque ele nunca tinha comentado comigo sobre esse sítio. Bem verdade é que a gente não conversava muito sobre questões pessoais. Eu sempre tive uma relação de confiança, uma relação fraternal, mas muito no âmbito profissional. Muito. A nível pessoal, eu nunca soube que ele ia para lá. Não conheço, não sabia, vim saber naquele dia que Alexandrino me trouxe. A questão do sítio. Do Ministério Público. Boa tarde, senhor Emílio. Boa tarde. Senhor Emílio, algumas questões pontuais, só em complementação às perguntas da excelentíssima juíza. O senhor foi ouvido no Ministério Público, no âmbito do PIC, e o senhor, indagado sobre o valor da obra, se ele teria sido reajuste, o senhor relatou que foi informado pelo Alexandrino que o valor da obra ficou em torno de R$700 mil. O senhor confirma? Primeiro ele me trouxe um orçamento preliminar, que era 400 e 500, que foi fornecido pela estrutura que ia fazer as obras. E depois, no final, eu soube que fechou com 700. Essa é a informação que eu tenho. Porque eu também não acompanhava isso, entendeu? Uma outra questão pontual, senhor Emílio. No depoimento anterior, o senhor relatou que tinha facilidades para marcar encontros com o ex-presidente Lula durante o mandato. Encontro e agendas, etc. O senhor confirma? Confirmo.
Dentro desse contexto que o senhor falou que o Marcelo tinha que atender as doações e tinha que negociar, não é isso que o senhor disse? Negociar. Teve um episódio que o senhor relatou a reclamação dele e chegou a comentar com o Lula que eles saíram de boca de jacaré para boca de crocodilo. Gostaria que o senhor me explicasse isso, por favor. O senhor confirma isso? Teve um determinado momento que Marcelo me procurou e disse: olha, meu pai, o negócio está ficando, eles estão querendo coisa que nós não podemos dar de nenhum. Não temos como contribuir dessa forma. Como o pedido foi feito ao senhor, eu acho que o senhor devia ir e dizer a ele que da forma com que o pessoal está querendo, não vai dar. Então eu fui, realmente, incluí esse assunto na minha agenda, fui a ele e disse: olha, é natural que se puder não pagar nada, não vai pagar nada. E o outro vai querer o máximo. Vamos nós dois orientar que eles encontrem o bom senso, porque eles, do lado de lá, a informação pelos dados que eu recebi, estão com boca de jacaré. Então é preciso fazer com que, de crocodilo, precisamos reduzir isso para jacaré. Foi algo nesse sentido que eu disse a ele. Pronto. E ficamos acertados que eu ia agir com o meu pessoal, ele ia agir para que negociassem uma ajuda de campanha plausível. Pronto. E isso foi encontrado esse meio termo. Com certeza ele deve ter, porque eu ainda cheguei para ele e disse assim: esse pessoal parece que está querendo jogar para cima da Odebrecht todo o custo da campanha do PT. Quer dizer, isso tem um limite. Tem várias outras empresas no Brasil, na organização, aqui que não é o grupo Odebrecht, que precisa contribuir também. Nós não podemos ficar aí atendendo ilimitadamente às necessidades do partido. Ok. Senhor Emílio, o senhor recorda de um apoio da organização para a campanha presidencial de El Salvador? Lhe confesso que não. Ok. Mas, repare, eu sei que houve algumas contribuições no exterior. Houve. Inclusive, se eu não me engano, por intermédio até, isso já foi mais, se eu não me engano, na época da Dilma. Não foi na época dele, não. Eu não sabia. Olha, que houve. Agora, se foi na Guatemala, se foi em outro, eu não sei. E o senhor chegou a tratar com ele em algum momento sobre isso? Não. Ok. Senhor Emílio, o senhor falou que sabia quem era a pessoa que estava à frente dos pagamentos não contabilizados. Seria o Huberto Silva? O Huberto Silva, sim. Era quem eu pedia para suprir a minha necessidade de bônus para a minha equipe. Okay. E ele estava nessa área então dos pagamentos não contabilizados, é isso? Eu não sei. Eu sei que era o responsável por essa área e supria a necessidade minha de bônus. O responsável por essa área, qual área? A área de não contabilizada, de recursos não contabilizados. Então, só para ficar claro, então o senhor sabia que o Huberto Silva era o responsável pela área de setor não contabilizado, sim, é isso? Sabia e pedia a ele para ele me atender às necessidades dos bônus. Ok. Direto a ele. Ok. Só um segundo de silêncio. Aproveita e interrompe, então.